Na aula passada, nós fomos até Gênesis capítulo 4, versículo 15. Hoje, daremos continuidade ao estudo. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Vamos lá, versículo 15, na parte que Deus diz assim: qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. O número 7 na Bíblia, nós já sabemos, aponta para a ideia de algo completo, perfeito. E essa coisa de números simbólicos vem principalmente dos dias da criação. Por isso, o número 6 é o número do homem, porque este foi criado no 6º dia. O número 7 é o número da completude, de algo completo ou perfeito, visto que Deus criou tudo e descansou em 7 dias. Diante disso, quando Deus declarou que Caim será vingado 7 vezes, ou Deus quis dizer que aquele que matá-lo sofrerá uma vingança perfeita, completa, apontando para a pior vingança imaginável, ou que 7 pessoas ligadas ao assassino morreriam por isso, o que corresponderia a uma vingança completa sobre a família do criminoso, compreende? Várias versões da Bíblia escolheram uma dessas duas alternativas. Veja só, na Almeida Revista e Corrigida, nós temos: o Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. Qual a ideia aqui? É de que a pessoa que se tornar assassina de Caim será castigada intensamente, a própria pessoa, o próprio assassino, ou sofrerá o castigo 7 vezes. Já na Nova Tradução na linguagem de hoje, nós temos o seguinte: mas o Senhor respondeu, isso não vai acontecer, pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele, como vingança. Já aqui nessa tradução, quem sofreria a penalidade é a família do assassino. É claro que, acontecendo isso, o assassino acabaria sofrendo também. Já pensou você ter 7 pessoas de sua família mortas por causa de um crime que você cometeu? Vamos ver também como trouxe a Bíblia Viva. O Senhor respondeu, ninguém matará você, pois darei castigo 7 vezes pior do que o seu a quem fizer isso. De novo, a ideia de que o próprio assassino sofreria intensamente caso matasse Caim. Na Bíblia Sagrada, versão fácil de ler, então o Senhor lhe disse, não será assim, pois quem matar Caim será castigado com a morte de 7 pessoas da sua própria família. Está vendo? Fica alternando. Ou o próprio assassino sofreria intensamente, ou perderia 7 parentes. Por fim, Bíblia Sagrada, Nova Versão Transformadora. O Senhor respondeu, eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então você escolhe qual alternativa você achar melhor, tanto faz. Ou o assassino iria sofrer intensamente o castigo por ter matado Caim, ou 7 pessoas de sua família seriam mortas pelo seu crime. De qualquer maneira, a ideia aqui é que Deus iria agir fortemente em resposta àquele que matasse Caim. Continuando o versículo. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Entenda, quem ouvisse de Caim, o primeiro homicida, também ouviria a respeito desse sinal de advertência para quem quisesse matá-lo, não é certo? Se um dia a pessoa ficasse sabendo, o primeiro homicida foi o filho de Adão e Eva, o nome dele é Caim, é claro que a pessoa não iria ouvir só essa parte da história, iria ouvir também que Deus colocou em Caim um sinal, uma marca, para que toda pessoa que se encontrasse com ele o reconhecesse de imediato. E por que Deus fez isso? Para que essa pessoa já soubesse, se matar esse homem que tem esse sinal, essa marca, vai sofrer o castigo anunciado. Professor, o que seria esse sinal? Uma cicatriz? Alguma marca no rosto? Algo difícil de esconder? Infelizmente, a Bíblia não diz. Uma pergunta oportuna a essa altura seria a seguinte:
por que Deus protegeria Caim mesmo depois do que ele fez a Abel? Não é verdade? Há tantas pessoas que Deus não se compromete em proteger, por que ele se comprometeu em proteger justamente Caim, o primeiro homicida? E a resposta é: Deus está apenas garantindo aqui que a sua punição seja suficiente. Entendeu? Ele transformou Caim em alguém amaldiçoado. Nós já vimos. Alguém incapaz de continuar fazendo aquilo que fazia, isto é, lavrar a terra, plantar e colher. Além disso, Deus o tornou também um errante pelo mundo, alguém que não pode fixar residência, não só pela impossibilidade de ter sua própria plantação em um lugar específico, mas também pelo fato de que muita gente rejeitaria tê-lo como vizinho, com medo de atrair o desgosto divino. Imagine só, quem é que ia querer como vizinho um homem como Caim? Alguém que se tornou o primeiro assassino, alguém que tinha o desgosto divino sobre sua vida. Quer dizer, Caim, do ponto de vista de Deus, já foi devidamente punido. Para Deus, aquilo que ele decidiu fazer com Caim já foi suficiente como punição. É por isso que ele não admite o assassinato de Caim. É possível também que Deus quisesse que Caim passasse um bom tempo pagando pelo seu crime neste mundo. E aí, se alguém o matasse, se ele morresse de uma morte prematura, esse sofrimento no mundo seria impedido. Entendeu o que eu falei? Se alguém matasse Caim, ele não sofreria o tempo neste mundo que Deus queria que ele sofresse. Por isso também Deus deve ter anunciado esse castigo. Versículo 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Aqui no começo do versículo diz que Caim se retirou da presença do Senhor. É claro que não no sentido de que ele poderia se esconder de Deus, porque isso é impossível. Deus sendo um ser onipresente, ninguém pode sumir da presença de Deus. Aqui quer dizer que Caim se retirou da presença, vamos dizer assim, graciosa do Senhor. Ele não ficaria mais diante do Senhor como um alvo de sua graça. Graça essa que ele manifesta sobre crentes e não crentes. Então, aqui vemos que a separação de Deus se concretizou. Uma lição que podemos tirar é que a história de Caim, ela representa a história da humanidade caída, porque a humanidade em pecado sempre terá a tendência de se afastar de Deus. Por quê? Porque ela prefere isso do que se arrepender de seus pecados. Muita gente não quer saber de Deus porque quer continuar vivendo no pecado, não quer saber de se reconciliar com Deus. Caim é o símbolo desse tipo de atitude. A qualquer momento ele poderia se ajoelhar, como eu já disse na aula passada, se humilhar, clamar por perdão, voltar às boas com Deus, mas não. Em nenhum momento ele demonstra arrependimento, em nenhum momento ele procura se acertar com Deus, e a maioria dos seres humanos é assim também. O mundo está cheio de Caíns. Essa que é a verdade. O versículo diz também que ele habitou na terra de Nod. Professor, mas se ele habitou na terra de Nod, e a história de que ele iria viver errante pelo mundo, sem rumo, sem lugar fixo? Sim, ele viveria como um errante, pois Deus não lhe deixou outra alternativa. Afinal, se o homem não poderia mais plantar em lugar nenhum, ou ele passaria a ser um caçador, mudando de lugar em lugar, procurando presas diferentes, ou faria o quê? A terra de Nod pode ter sido o primeiro lugar em que ele deu início à sua vida nômade, certo? Então ele deve ter ido para lá, vou virar um caçador nessa área. Quando acabasse as presas, quando diminuísse o número de animais para ele caçar ali, ele se mudaria para outro lugar e assim por diante. Uma curiosidade aqui é que alguns estudiosos acreditam que essa terra de Nod era um lugar desértico. Olha aqui uma imagem de como provavelmente seria a região de Nod, ao oriente do Éden. Outra coisa também importante de dizer é que é possível que Adão, Eva e seus outros filhos tenham continuado vivendo na região do Éden, quando, é claro, ainda existia esse lugar.
Como assim, professor? Eles não foram expulsos de lá? Não. Você tem que atentar para o seguinte: eles foram expulsos do Jardim do Éden, não do Éden. O Éden era uma região maior e dentro do Éden havia o jardim. Eles foram expulsos do jardim. Por isso eu repito, Adão, Eva, seus outros filhos devem ter vivido ali, nessa região do Éden, e Caim resolveu viver a leste desse lugar, na terra de Nod. Professor, só mais uma pergunta. Essa região do Éden, onde será que ela ficava, hein? Nós já vimos aqui nos nossos estudos em Gênesis, nós temos até um vídeo passado aí sobre isso, que o Éden provavelmente ficava no lugar que hoje é chamado de Elazig, na Turquia. Eu vou deixar um link para essa aula na descrição do vídeo e caso você queira dar uma olhada lá no que eu falo a respeito, é só clicar no link e seguir para lá. Nos veremos na próxima aula.